Paz do Senhor, Juventude de Cristo, vem pra cá porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição e estamos estudando nesse trimestre com a nossa revista Conectar Mais Jovem, livros históricos, e já queremos dar boas-vindas aos nossos convidados. Estou falando dele, o nosso teólogo, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e representando os rapazes, eu estou falando deles, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E chegamos à lição de número 12, que traz o título Esther, uma mulher notável. E já queremos fazer a pergunta do dia para o nosso convidado, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Por que a rainha Vasti se recusou a comparecer ao banquete do rei? Tianinha, paz do Senhor. Jennifer, Vitor, a paz do Senhor. Paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã. Juventude de Cristo, estamos mais uma vez aqui, agora na lição de número 12, né? E fazendo aqui uma recapitulação da pergunta, né? Por que a rainha Vasti se recusou a comparecer ao banquete do rei? Essa resposta ela é simples porque o próprio texto vai dizer o que aconteceu, né? Lembrando que o rei, então, né? Assuero, ele era um rei persa, e ele tinha ali a sua rainha, que era Vasti. Então, Vasti era a rainha de Assuero, que era o rei de uma grande potência naquele período, que era a Pérsia, né? Hoje é o Irã, se a gente fosse fazer uma comparação. E o texto vai dizer que o rei ele já tinha, né, estava um pouco alto, né, estava embriagado pelo banquete que eles estavam participando ali, e a rainha Vasti ela vai se recusar a comparecer ao banquete do rei, e por desobediência, né, ela ali não foi submissa ali às vontades do rei, recusando-se a ser ali exibida aos convidados. Enfim, aquilo ali, como era algo comum dentro das cortes, né, a apresentação da rainha ali, que era uma forma do rei também mostrar como ela era bela a sua rainha. E aquilo ali vai ser algo altamente desonroso para o rei, dele ser aconselhado ali a se desquitar ali da rainha, e que vai abrir uma oportunidade ali para Esther, que fez parte ali não diretamente do harém, mas ser uma das escolhidas, e ser a escolhida para ser a rainha no lugar de Vasti. Uma coisa interessante que a gente pode ver aqui, que tudo isso, o livro de Esther é um dos livros que não citam diretamente o nome de Deus, mas a gente vê todo o andar de Deus na história do livro de Esther. De tal forma que Esther foi colocada naquela posição de rainha para salvar os judeus do extermínio total ali, por causa do ódio ali de Hamã contra Mardoqueu e contra todos os judeus. Uau, pastor, que explicação! Agora a pergunta é a seguinte: qual a origem de Hamã e por que ele tinha tanto ódio de Mardoqueu? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então vamos lá, né? Qual era a origem de Hamã e por que ele tinha tanto ódio de Mardoqueu? Primeiro, Hamã era um agagita, né? Descendente dos amalequitas. Ele tinha tanto ódio de Mardoqueu porque Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele, né? Lembrando que os judeus eles não se curvavam diante de ninguém a não ser da presença de Deus. E uma certa feita, quando todos tinham se curvado diante de Hamã, Mardoqueu ele não fez isso. E por esse espírito altivo, arrogante de Hamã, ele decidiu não somente acabar com Mardoqueu, mas exterminar todos os judeus. E porque ele se achou altamente desafiado
desafiado a sua autoridade e orgulho. Então a gente vê que Amã era uma pessoa altamente vaidosa, orgulhosa e autoritária. E que ele levou esse sentimento de vingança pessoal às últimas consequências, de tentar exterminar todo um povo por causa de algo, de uma vaidade dele. Porque o problema dele não se tornou somente contra Mardoqueu, mas ele queria atacar Mardoqueu de uma tal forma que não seria somente a pessoa do Mardoqueu, mas sim todo o povo judeu. Mas a gente vê aqui também que dentro desse contexto, Deus já cuidava do povo, né? Até a gente vai ver todo esse contexto, né? Seja a rainha, né? que perdeu a sua condição de rainha, Vasti, a ascensão de Esther, uma judia como a rainha ali dos persas, e a atitude que ela tem diante de Deus e diante do povo em tomar uma atitude, ter se colocado ali na brecha para que através dela Deus abençoasse o povo de Israel. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão agregar ainda mais o conhecimento da palavra. E nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e ele, nosso diácono, Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E já vou perguntar para ele, querido Vitor, o que o PIL traz para essa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema Quebrando Ciclos. Quantos de nós, meus irmãos, pecamos em algo, fizemos algo que em algum momento a gente pensou, pediu perdão a Deus, se arrependeu e disse assim: Senhor, eu não vou cometer mais esse erro, eu não vou fazer mais isso. E quando a gente dava pela gente, estava caindo na mesma situação de novo, um outro dia, numa outra semana, um outro mês. Que em nome de Jesus Cristo possamos buscar força no nosso Deus e possamos buscar essa força todos os dias em dizer: Senhor, me ajude a quebrar esse ciclo em nome de Jesus, sair desse labirinto, sair do meio dessa situação, porque o Senhor me escolheu para vencer, que possamos quebrar isso no nome de Jesus. E Pastor Sérgio, a juventude quer saber como podemos quebrar ciclos. Vitor, obrigado pela pergunta. Então, diante das ameaças históricas contra os judeus, o que faz com que eles permaneçam em pé? A história dos judeus é uma história de milagres. Quando eles foram para o cativeiro babilônico, muitos devem ter pensado que seria o fim do povo judeu, porque o Reino do Norte já tinha sido exterminado, assim, né? A sua identidade, a identidade dos povos do Reino do Norte foram perdidos. Quando eles vão para a Babilônia e ficam 70 anos, eles perdem a língua, ou seja, eles voltam da Babilônia não mais falando o hebraico, mas falando o aramaico, que era a língua comum da Babilônia. E aí a gente vai ver também que nesse período aí que eles voltam para a terra, e a gente vai ver outros grandes impérios, né? Então a gente vai ver a Babilônia, um império medo-persa, que é no período dos persas que eles voltam para a terra. Depois do período medo-persa a gente viu o período dos gregos, e aí com a morte de Alexandre o Grande, o reino ali grego ali ser dividido entre os 4 generais, e aquele período e aquele pedaço ali de Israel ali tem um momento de bonança, que é o período dos Ptolomeus, né, que era o povo ali, os egípcios, mas depois um período muito conturbado, que foi o período ali governado pelos sírios, né, em especial ali com Antíoco Epifânio, que tentou helenizar todos os judeus.
E aí essa história já é o período interbíblico, né, que é a Guerra dos Macabeus. Quem faz uma referência direta ali é Flávio Josefo, que conta um pouco essa história ali, até na história dos Hebreus, conta um pouco o que aconteceu. E depois, passando esse período, a gente tem o Império Romano, que em 70 eles destroem Jerusalém, e 134, 135 eles destroem completamente aquela região ali, de tal forma de mudarem o nome, né, e expulsar os judeus daquela área, que é conhecido também como a segunda diáspora, que é a dispersão dos judeus. E olha só, gente, esse período é muito interessante porque foi em 135. Vamos apontar aqui, 135, 134, 135. E a nação de Israel voltou a ser nação em 1948. Isso aí é um milagre, gente, deles resgatarem a língua que tinha sido perdida. E a gente vai ver que nessa história toda os judeus sempre foram muito perseguidos, seja na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Ainda hoje a gente vê na história contemporânea a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. E a gente pergunta assim, né, o que faz com que esse povo permaneça de pé? É porque Deus ainda tem um plano para o seu povo. E Israel vai cumprir o seu propósito. Deus tem um plano. E se Deus tem um plano, a história só terá um fim, como conhecemos depois que, de fato, Israel reconhecer Jesus como o Messias prometido. Uau, conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel disponibiliza para ampliação ainda dos seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus, o nosso livro Subsídio do Trimestre, os livros históricos de sua mensagem para os dias atuais. E você poderá adquirir o seu exemplar em um desses telefones que está passando aqui na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos um encontro marcado para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!